Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 5. Fala a respeito da loucura de votos precipitados. Olha só o que diz. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir, porque é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que mal fazem. Muitas pessoas, elas estão cometendo esse erro. Qual erro? Você me pergunta, qual erro? Fazendo sacrifícios de tolo. O tolo é aquela pessoa que não pensa. O tolo é aquela pessoa ingênua. É aquela pessoa que não usa o seu intelecto, o seu raciocínio. Então, elas acabam fazendo algo que não deveriam fazer. Eu vou te dar um exemplo de sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo que eu vou te apresentar aqui agora, talvez venha até mesmo te escandalizar. O voto de tolo. Eu vou falar a respeito de Jacó, o voto de Jacó. Olha só o que Jacó fez. Diz assim, Gênesis 28, versículo 20. Jacó fez um voto dizendo, olha só o que ele diz. Presta atenção nas palavras de Jacó. Ele disse o seguinte para Deus. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que vou seguindo e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E a pedra que tenho posto por sinal será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, o dízimo separarei para ti. Eu sinto muito lhe dizer, mas esse voto aqui, na realidade, não era um voto. Jacó, até então, ele estava fazendo uma barganha com Deus. Ele estava barganhando com Deus. E com Deus, meu amigo e minha amiga, não se faz barganha. Com Deus não existe troca. Com Deus não se faz negócio. Com Deus não se faz barganha. Não existe negócio com Deus. Ou seja, Deus me dá isso e eu te dou isso. Foi isso que Jacó fez. Jacó disse, se o Senhor me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E de tudo eu te darei o dízimo, ou seja, barganha. Talvez você esteja escandalizado com o que eu estou falando. Mas eu vou te mostrar que antes desse voto aqui, antes de Jacó, até então Jacó, porque Deus transformou ele, Deus mudou o nome dele, porque o nome Jacó significa enganador, porque ele enganou o irmão dele. Assim como ele barganhou com Deus, ele fez barganha, fez negócio com Deus, ele também fez negócio antes com o seu irmão Esaú.
Eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Eu vou te mostrar aqui. Olha só. O negócio que ele fez com Esaú, o irmão dele. Olha só como é forte. Deixa eu achar aqui. Se eu não achar, eu falo para você. Pronto, achei. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Esaú vende a primogenitura. Vou repetir. Esaú vende a sua primogenitura. Diz assim, ó. Olha só a artimanha de Jacó. Olha só a barganha que ele fez com o próprio irmão e depois, em seguida, fez também com Deus. E com Deus, repito, não se faz barganha. Com Deus não se faz negócio. Com Deus não se faz negócio. A mão de Deus vai pesar na vida desses falsos profetas que estão fazendo barganha com Deus, negócio com Deus. Mas vamos aqui para a palavra aqui. Então, no versículo 29, eu estou lendo aqui Gênesis 25, versículo 29. Cozinhou, olha só, cozinhou Jacó um ensopado, um guisado. E tornando Esaú do campo cansado, disse a Jacó. Esaú disse para Jacó: rogo-te que me deis de comer desse cozido vermelho, pois estou muito cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Jacó respondeu, olha só, o oportunista. Olha só o oportunista, por isso que Jacó se chamava enganador, porque ele era mentiroso, ele enganava, ele barganhava, ele gostava de passar a perna nos outros. E só o que tem por aí pessoas assim, é ou não é? Pessoas que gostam de fazer isso aqui, ó, que Jacó fez. Aí ele aproveitou desse momento, o oportunista, e ele disse assim, ó, para Esaú, seu irmão: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha só, aqui no versículo 32. Então Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer de fome. Para que me servirá minha primogenitura? Disse Jacó: jura-me neste dia. E ele jurou e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Ou seja, o oportunista aproveitou dessa situação de Esaú, desse momento de fraqueza. Ele tinha saído para caçar, porque Esaú, ele era caçador. Jacó, ele foi criado em tendas. Jacó, ele foi criado praticamente com mulheres. Então ele aprendeu a cozinhar, ele ficava mais em casa, enquanto o outro ia trabalhar. Um saía para trabalhar e o outro ficava em casa. Olha só, já começava por aí, é ou não é? Então, ele aproveitou a situação e Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, para o oportunista. Então, ele barganhou com o próprio irmão e em seguida ele barganhou também com Deus. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Muitos falsos profetas estão ensinando as pessoas a fazer negócio com Deus, a barganhar com Deus. Mas eu repito, com Deus não se faz negócio. É aquela coisa, o Senhor me dá isso, que eu te dou aquilo. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Eu te dou e o Senhor me dá. É o toma lá da cá. Eu dou e o Senhor me dá. Eu dou o meu tudo e o Senhor também me dá. Então, meu amigo e minha amiga, abra
os seus olhos. Abra os seus olhos, porque existem muitos falsos profetas ensinando as coisas tudo errado, ensinando o povo a barganhar com Deus. Por isso a palavra de Deus fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não ofereça sacrifícios de tolos, sacrifício de ingênuos, porque Deus não se agrada desses sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. Então, voltando para Jacó, ele barganhou com Deus: se o Senhor me der isso, me der aquilo, me der pão, me der roupa, o Senhor será o meu Deus. Aí você me pergunta assim: mas Deus não deu para ele? Não é que Deus deu para ele, meu amigo. Não é que Deus atendeu aquele voto de tolo. Voto de tolo. E ainda existem pessoas que fazem o mesmo voto. O voto de Jacó. É ou não é? Porque as pessoas não estudam. As pessoas não entendem. Não raciocinam. E muitas estão seguindo o mesmo caminho que Jacó, o enganador, o oportunista, aquele que faz, ou melhor, fazia barganha com Deus. Muitos estão fazendo a mesma coisa. Então, o que foi que aconteceu? Você pergunta: mas Deus atendeu a ele? Não é que Deus atendeu a ele. Deus, meu amigo e minha amiga, ele já tinha uma promessa, entenda bem. Deus, ele já tinha uma promessa para o pai dele, para Isaac. Deus, ele já tinha prometido abençoar toda a descendência de Isaac. Toda a descendência de Isaac. Tanto é que para ele ser abençoado, ele teve que lutar, ele teve que guerrear com o anjo. Houve luta, ele guerreou. Ele segurou na perna do anjo ali, o anjo tocou na coxa dele e ele desmaiou, ele ficou manco da coxa. Então houve uma resistência, houve uma luta, porque as coisas de Deus não são fáceis. As coisas de Deus, entenda uma coisa, vou falar uma coisa para você. As coisas de Deus não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O tempo, a hora, o momento, não é você que faz, é no tempo de Deus. Mas eu determino. Deus, ele é Deus, meu amigo e minha amiga. Deus, ele é Deus. Então não faça voto, não tente barganhar com Deus. Não faça como Geazi. Lembra de Geazi? Naamã foi até o profeta Eliseu. Lembra? Vou falar para você memorizar. Naamã, ele procurou o profeta Eliseu, não foi isso? Para ser curado. E o profeta nem sequer atendeu a Naamã. Mandou ele somente se lavar lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, não foi isso? Então ele foi, houve uma resistência por causa do orgulho, ele foi, mergulhou 7 vezes, foi curado. O que foi que aconteceu? Ele quis presentear, você pode ver isso depois na sua Bíblia. Eu vou até citar aqui para você ler lá na sua casa. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, que fala que Geazi, ele tentou passar a mão naquilo que não devia. Então, recapitulando, Naamã, ele foi abençoado, foi curado, e por se sentir grato a Eliseu, ele quis presenteá-lo, ele quis presentear Eliseu com ouro, com roupas, com muitos bens.
Só que Eliseu disse assim, ó, não quero. O profeta recusou, ele poderia muito bem ter aceitado, não, eu quero esse relógio, não, eu quero te entregar um relógio de ouro aqui, Eliseu, ó, eu fui curado, toma esse relógio para você, toma esse carro, toma isso, toma aquilo para você. Se fosse nos tempos de hoje, se fosse nos tempos de hoje, você acha que teriam negado? Lógico que não, meu amigo. Então ele recusou, ele disse assim, não, fique para você, eu não quero. Pelo amor que eu tenho ao meu Deus, eu não quero. Porque aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça, eu entrego de graça. Então, o que foi que aconteceu? Ele, tudo bem. Então, Naamã pegou a comitiva dele e deu no pé, foi embora. Só que Geazi, o auxiliar de Eliseu, ele vendo que o seu senhor não tinha aceitado os bens, o ouro, a prata, as roupas, os bens, ele correu lá. Ele correu e diz aqui, ó, ele correu ao alcance de Naamã e vendo Naamã que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e perguntou, e aí, tá tudo bem? O que foi que aconteceu? E o mentiroso, o oportunista, mais um oportunista, disse assim, ó, por isso que eu mando você abrir do olho, dos olhos, porque tá assim, ó, aqui, ó, cheio de oportunista, querendo tirar o que você tem, querendo tirar o seu dinheiro, querendo tirar aquilo que você conquistou, porque Deus não quer dinheiro de ninguém. Então fica a dica. Então, voltando aqui, então ele disse assim, tá tudo bem? Ele respondeu, não, tá tudo bem. Meu Senhor me mandou dizer, ó, mentiroso, ele disse, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Ele mentiu, certo? Dizendo que Eliseu estava pedindo aquilo, mas era tudo mentira. E Naamã, grato porque foi curado, o que foi que ele fez? Ele entregou as vestes, entregou os talentos de prata, entregou 2 sacos e 2 vestes festivais que valiam ouro, e tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens e se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor e perguntou a Eliseu, de onde vem, Geazi? Olha só, aí Eliseu perguntou assim, tu vem da onde, rapaz? Porque Eliseu já sabia, né? Não adianta enganar a pessoa que é de Deus, não adianta enganar, não. Só se for um burro, um idiota, um tolo, como eu acabei de falar aqui. O falso profeta, ele engana o burro. O falso profeta, ele engana o idiota, o jumento, me perdoe eu falar assim, o tolo, o ingênuo. Mas a pessoa que é de Deus, ele não consegue enganar. É verdade. Aí ele disse assim, ó, o mentiroso mentiu, né? Não venho de lugar nenhum. Porém ele disse, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha isso. Então ele ficou leproso, porque ele foi lá e roubou aquilo que não era dele. Ele foi lá, e meteu a mão. Ele foi lá, e meteu a mão. Então a lepra que estava em Naamã pegou nele. Você pode ler, está aqui escrito aqui, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 27. A lepra de Naamã pegou nele para sempre. Não somente nele, mas na sua descendência. A lepra atingiu Geazi. Geazi ficou leproso. Então presta atenção, porque Deus,
ele não brinca. Abre do teu olho. Eu estou falando aqui para os falsos profetas que ficam enganando as pessoas, que ficam brincando com a fé do povo. Abre do teu olho, porque assim como essa praga aqui, essa lepra, pegou nele, ele ficou leproso para sempre, essa lepra pode pegar em você também. Pode pegar em você também. Pode ser que não seja uma lepra no corpo, mas pode ser que seja outro castigo de Deus para a sua vida, para você aprender a pregar isso aqui, ó. A palavra genuína e verdadeira. Prega isso aqui, irmão. Prega a palavra, não prega heresia, porque lá no livro de Apocalipse, eu gosto de mostrar tudo porque as pessoas ficam falando. Em Apocalipse, eu vou só mostrar isso aqui e vou terminar. Vamos lá. Olha só. Lá no finalzinho aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Olha só. Se alguém, Apocalipse 22, 18. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo dessa palavra, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa dessa palavra aqui, tá? Se alguém acrescentar ou tirar, Deus tirará a sua parte no livro da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém, pessoal? Então, aquele que tirar ou acrescentar, que se cuide, porque a mão de Deus vai pesar na vida desses falsos profetas. Você pode ter certeza disso. Amém, pessoal? Então, abra dos seus olhos. Abra o seu olho. Entendeu? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fica com Deus.